Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui Tiaguinho e Dimas para falar sobre indicação de filmes. Fizemos já um primeiro bloco, né, uma outra vez, né, fizemos um podcast inteiro, né, a gente falando de filmes, séries, né, agora vamos fazer um formato mais pocket, eu indico um filme, uma série, o Dimas indica um filme ou uma série, né. Vamos lá, quem começa? Para o ímpar. Vamos lá, Dimas, pode começar. Não, começa pelo Thiago, hein, por favor. Vai, pedra, papel, tesoura? Não, tudo bem, não, eu assumo aqui. Você assume? Os caras brigando pra não começar. Brincadeira. Então... Tá bom, então eu assumo a brincadeira. Só pra contrariar, chamar o Alexandre Pires aí. Tô falando, galera, isso aqui é um para-raio de maluco, tá vendo? Não, bom, pode deixar então, porque daí eu sei que você vai fazer uma análise, uma indicação aí, até talvez mais próxima do público em geral. Eu vou falar um pouquinho da minha, que é mais um público específico. Qual é? Quem começa? Vai. Você que vai falar de público em geral, porque daí eu falo Thiaguinho. de público em si. A minha indicação desse quadro que nós estamos lançando agora é o Poço 2. Estreou agora recentemente na Netflix. Ele é uma continuação direta do primeiro filme que foi lançado na época da pandemia, O Poço. É aquele filme que a galera ficava num buraco enorme, num poço profundo que tinha vários andares, né? Exato. Então, assim, ele de que país que ele é? Espanha. Porra, filme E espanhol. na minha opinião, a Espanha é o país que melhor produz filmes de terror psicológico. Então ele tem REC, ele tem O Orfanato, ele tem o próprio Abra los Ojos, que é a primeira versão do Vanilla Sky, é espanhol. Então tem vários filmes, até o próprio do Del Toro, ele começou Labirinto fazendo... do Fauno, né? Sim, ele é coprodução Espanha e México, mas é considerado, sim, filme espanhol, embora o diretor seja mexicano, né? Então, o primeiro filme que ele fez de terror na Espanha foi A Espinha do Diabo. E tanto quanto o Labirinto Fauno quanto A Espinha do Diabo, ele se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Então ele tem uma pegada de terror mais psicológico. O Poço também vai nessa linha. E ele também é uma metáfora também para questões sociais, né? Como nós distribuímos os bens, comida, né? Como a sociedade se organiza mediante a questões caóticas, né? Então, o Poço 1, ele já tem uma ideia muito bem resolvida. O Poço 2, ele aprofunda mais. E o mais interessante, ao longo que você vai assistindo o filme, você acha que é uma continuação. Na verdade, é um prequel do primeiro filme. Então o Poço 2, na verdade, é o Poço -1. Exato. Se passa antes do Poço primeiro. Zero. Tá, E faz Jornada nas Estrelas. Começou os filmes 2, 3, 4, depois volta assim, 4, E 3, faz 2. sentido, você pode assistir o Poço 2 e depois assistir o Poço 1, mas é melhor assistir o Poço 1, porque a conexão que eles fazem com o primeiro, e mesmo fora da cronologia, faz total sentido. Sim, você assistir nessa ordem, né? O 1 e o 2. Sempre faz, né? Então, De não acordo necessariamente. Com o lançamento dos filmes. Jornada nas Estrelas, por Guerra. exemplo, faz Guerra nas Estrelas. Faz mais sentido assistir na ordem... Não cronológica, não. O Star Wars faz mais sentido assistir pelo não cronológico. 4, 5, 6. E depois dizer, 1, 2, 3. Conforme eles foram 7, 8, lançados, 9. e não Isso. conforme a numeração, né? Dá pra assistir de várias maneiras, né? Mas aqui, na minha opinião e de muita gente, é mais interessante assistir pelo mais antigo. Eu concordo. Embora que na época, quando passou, eu assisti primeiro o 1, depois assisti o 4, 5, 6, aí depois assisti o 2 e o 3, que foram lançados. Mas na época, quando aconteceu o Star Wars, eu assisti dessa maneira. O primeiro é de 77. 1977. 4 de maio. Tamo bem. Olha só, velho. Muito bom, galera. Então vamos pra indicação do Dimas. O Thiago falou sobre o Poço 2. Então é um prequel. É um prequel do primeiro Poço. E eles aprofundam mais. Então, por exemplo, eles abordam a questão de justiça, as regras que eles criam, entendeu, para distribuição, e até a questão da pessoa vigilante o outro, entendeu? Essa coisa da justiça com as próprias mãos, né? Até que ponto ele chega. Então ele aprofunda mais o tema do primeiro. Então nesse ponto ele, em vez de ser um filme que se repete, né, a fórmula, eu até tava com medo que seria isso, não, ele se aprofunda. Então mais informação, mais... Tudo, então até a mitologia ela se expande, isso que é interessante. E não é do Guilherme Del Toro, então, é de outro diretor.
Né? É que você falou bastante do Guilherme Del Toro, talvez o ele é uma acho que faz referência parte da- isso, acho que mas faz a parte maioria da- das pessoas conhece o terror espanhol graças ao Guilherme Del Toro, que ele produziu muito filme de terror espanhol. Mas o Poço tá aí fazendo história. O Poço 2. Eu gostei do Poço no 1. Netflix. Você gostou do Poço 1? Eu gostei, achei bem louco. Eu também achei bem bacana, bem interessante. Lembrou outros times de... Maluco o filme, né? Então, mas mais maluco do que o Poço é um outro filme chamado Cubo. Ah, o Cubo é O muito Cubo Esse é uma é o que você vai série... apresentar agora? Não, mas é só pra colocar como se fosse bom. um Década filme... de 90. Um filme também no mesmo padrão do Uhum. Poço, né? E teve uma série, então, de filmes, né? O Cubo tem até o Vamos 4. falar do Cubo Num outro, episódio. antes é só pra citar. Legal. Só, fica tranquilo. Mas é a mesma pegada, é um terror, mas ele trabalha com metáforas, né? Então ele é meio terror fantástico, né? Isso, bom. isso. Né? Dimas, e qual é a sua dica? Então, né? Recentemente consegui assistir mais um filme. Consegui, Parabéns, né? né? Na rotina. É difícil. Né? E ali, obviamente, eu fiquei rodando nos filmes americanos, nos filmes coreanos, fiquei ali, né, navegando neles e cheguei à conclusão que eu não ia assistir nem filme americano, nem latino. E aí caí de novo no filme indiano. Qual A é? dica é Thank God. Thank God, né? Que seria Obrigado Obrigado, Deus. Deus, né? Sim. Então é um filme que me surpreendeu Graças a bastante. Deus. Na verdade, a Thank God em inglês é uma tradução literal para Graças a Deus. Ah, é? Tá. Bom, eu não sei porque no caso lá são indianos, né? Então eu não sei se eles quiseram fazer desse jeito. Mas, Né? Mas falando no idioma é isso. Aham. Graças a Deus. Uhum. Então é um filme que dentro da sinopse não apresenta aquilo que ele é. Né? Na sinopse ele apresenta como se fosse um filme de comédia, quase uma comédia romântica daqueles tipos que depois que a pessoa morre tem uma coisinha engraçadinha pra viver do outro lado lá. Mas não é nada disso. Novamente, né? Da outra vez eu também indiquei uns filmes que as reviravoltas são diversas, né? E aí no Thank God também acontece isso, né? A história de um corretor de imóveis que começa a carreira super bem, meteórica, só que ele faz um erro muito grande com relação ao dinheiro que ele recebe numa das propostas de imóveis. Ele acaba perdendo tudo e ele mora numa mansão incrível, ele tenta vender aquela mansão e casado com uma filhinha linda e tudo mais, mas ele não consegue focar na família, ele fica o tempo inteiro querendo focar no resultado e sair daquela situação que ele mesmo... prejuízo. Né? Aquela situação que ele mesmo acabou se colocando. E ele acaba cometendo um acidente, e ele acaba falecendo e ele chega no outro plano. Na verdade ele não morre, desculpa. E isso não é spoiler porque tá na sinopse. Ele fica entre a vida e a morte. Os primeiros 1 hora do filme, que o filme indiano é quase 3 horas. Não, então... esse tem a duração normal. É normal. Geralmente é 2 E horas e pouco. é um filme bastante ocidentalizado. Eles falam metade inglês, metade indiano. Os caras eles não ficam muito preocupados com isso. Na real, e tem hora que você fala, nossa, eles estão falando indiano, nossa, eles estão falando inglês. E, enfim. Mas quando ele fica nesse estado de coma, ele tá num local onde tá fazendo o juízo dele. E aí quem vai fazer o juízo dele é Deus, junto com... Mas o Deus Pois é, o que eu ia cristão perguntar, ou qual indiano? deles, O né? Deus indiano, inclusive Qual tem um deles? nome lá. Tá. Né? Tem um nome... É o Que é a Deus- marca da cerveja? Não é. É o Deus que o cara seguia. Porque lá tem 10 mil deuses. Né? Mas aí ele tá lá com Deus julgando ele e junto assim tem uma plateia gigantesca que vai julgar também. As pessoas vão dar uma bolinha branca ou uma bolinha preta Tipo para programa aquele de auditório votando isso. num Tanto talento. que quando você lê a sinopse, quando fala assim, ele fica entre a vida e a morte e ele entra num programa de reality show. Então é como se ele fosse julgado pelas coisas que ele viveu na vida e aí o reality show, né, é julgado pelos espectadores que estão lá julgando a bolinha preta ou a bolinha branca, né? Obviamente entendeu qual que é a bolinha preta. E aí ele vai tentando ter mais bolinhas brancas para poder voltar. E aí, só que daí tem uma série de reviravoltas e o filme surpreende demais com os motivos que levaram ele a sofrer o acidente. Vale muito a pena assistir, gente. Vale Só muito a uma pena observação, né? Tá comentando com o Dimos antes, que os filmes indianos, você começa a assistir, o filme começa de um jeito, e depois ele vai pra... ele, na metade, ou num certo ponto, eles contam o que aconteceu antes. Então, ele te joga no meio da ação,
tu já tá no meio do conflito, só vai entender as motivações do personagem, a vida pregressa e os conflitos, mais ou menos da metade pro fim. E aí depois tem um desenlace. Então é muito interessante assim, como a narrativa é estabelecida dentro dos filmes indianos. Ele tem mais tempo, né? É uma forma de fazer história que a gente tem visto nos últimos anos, né? Essa coisa de vai e vem na linha de tempo, que é muito interessante. Sim. Então, Thank God. Thank God. É um filme indiano. Você lembra o nome do diretor? É um indiano. Tá. E tá na Prime. Legal. Tá, Amazon Prime. Beleza. Galera, então as dicas, O Poço 2 e Thank God. O Poço 2 tá no Netflix. Thank God tá na Prime. Assistam lá, confiram, mandem comentários e sugiram novos filmes pra gente discutir aqui. É legal que quem assina uma plataforma tem um filme da outra e vice-versa, né? Acho que a gente conseguiu ser democrático. Sim. Legal. Obrigado, Próximo Thiago. bloco nós vamos falar agora sobre séries. Opa! Então fica aí, acompanha o próximo bloco, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado, Dimas. É isso aí, Valeu, pessoal. que tá assistindo. Até mais. Até mais. Valeu.